Escuta a palavra, eu estou na mensagem já. Deus, ele fez coisas que fascinam, que deixam o homem impactado. Eu que já viajei por aí, já vi tanta coisa, eu gosto muito da natureza. Às vezes eu fico impressionado assim no mar, na Amazônia, no rio, no meio do rio. Aí eu começo a pensar que aquilo ali foi feito com a palavra, e eu fui feito com as mãos de Deus. Aí é que eu vejo a grandeza de Deus na minha vida. Por que Deus tira essa gente do crack, da Cracolândia, da sarjeta? Por que Deus faz o que fez na vida daquela mulher, daquele bebezinho que o médico falou: filhinha, pode clamar o seu Deus, mas não tem mais jeito não. E Deus traz o bebê de volta, está aqui o lindo bebê. Por que Deus faz essas coisas todas na vida de um sujeito tão miserável que sou eu, tão insignificante? Por quê? Porque Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Quando Ele perdeu o homem, quando Ele perdeu você e a mim, Ele então, olhando lá de cima, Ele viu que não tinha como resgatar-nos mais, a não ser que Ele abrisse mão do que tinha de mais precioso, de mais valioso, de mais importante. O grande amor dele, o Filho único. Pode ver que nem Moisés, nem Abraão, ninguém conseguiu resgatar, nenhum profeta. E não se iluda, porque nem um apóstolo, nem um profeta, nem um pastor, nem papa, nem ninguém, nenhum líder político, ninguém pode proporcionar a você o que Deus proporciona, ninguém. Faz silêncio, por favor. Não se iluda. Não se iluda com o homem, se ajoelhar nos pés do homem, achar que pegando no meu dedinho resolve. Porque só o Deus que te amou ao ponto de abrir mão da maior joia dele é que pode fazê-lo feliz e completo. Só Ele. Ele perdeu o homem. Está lá em Gênesis 6, 5. E ele se arrependeu de ter feito homem. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, a palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer dizer, você não depende de homens, não. Você não depende deste ou daquele projeto humano. Os projetos humanos são falhos, são falíveis. Lá em Tiago diz a falibilidade dos projetos do homem, dos projetos humanos. O homem, na sua ignorância, ele ostenta muita coisa. Olha lá, a falibilidade dos projetos humanos. O homem, na sua ignorância, ele se ilude. É um paradoxo, né? Porque normalmente ocorre com pessoas cultas, bem informadas, pessoas com um nível intelectual elevado, famosas, chegam a um ponto que acham que são infalíveis, indestrutíveis, que estão num nível superior. Aí é que se enganam.
Então, paradoxalmente, os que mais sabem são os mais ignorantes. Porque se acham, porque ostentam uma coisa que não é verdade. Todo homem é falível, todo homem é falho, todo homem é pequeno. Mas o amor de Deus na vida do homem é quem muda a história do homem. É o amor de Deus. Os grandes, onde estão? A Bíblia pergunta, onde estão os seus reis, os seus príncipes? Pergunta. Então veja, você deve ter ouvido a pregação essa semana. Às vezes eu vejo as coisas. Essa semana eu recebi uma notícia muito ruim. E disseram que algumas autoridades decidiram que vão nos tirar da televisão. Aí eu lia no jornal isso aí, e o jornal ainda separava, falava, tal e tal igreja estão fora disso. Eu então, lendo a Bíblia pela madrugada, Deus me deu a seguinte palavra que eu preguei em Santo Amaro hoje. Deuteronômio 20. Olha o que diz, olha o que Deus me deu depois dessa notícia. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo em maior número que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito está contigo. Completa, por favor. Olha lá. Completa. Quando vos chegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Que não desfaleça o vosso coração, que não derreta. Não tenhais medo, não tremais, nem vos atemorizeis diante deles. Continua, por favor. Pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Então, olha, me perdoe o que eu vou dizer, eu tenho profundo respeito pelas autoridades, mas eu vou dizer uma coisa a você. Pode ser que os que estão aí trabalhem e tirem programas evangélicos da televisão, mas o meu Deus, se Ele quiser e Ele quer, Ele troca todos eles, Ele troca o Congresso todinho só para colocar de volta. Só para colocar de volta, mas Ele troca. Ele troca. Esse é o Deus que eu conheço. Que seja gravado, que seja escrito isso. Se Ele quiser, Ele troca. Lembra lá em Oséias que eu preguei um dia desse? É Oséias 9, é? É isso? 13? Lembra da palavra? Você lembra dela? Põe lá, por favor. A tua ruína, ó Israel, vem de ti. Só de mim o teu socorro. O povo, nós provocamos a nossa ruína, mas o nosso socorro vem de quem? Versículo 10. Onde está agora o teu rei? Para que te salve em todas as suas cidades? E os teus juízes, dos quais disseste, dá-nos um rei, dá-me um rei e príncipes. Dei-te um rei na minha ira e tu te irei no meu furor.
Ali se refere a Saul. O povo ficava cobrando de Deus: queremos um rei. Precisamos de um rei. Aí Deus deu o rei Saul. Saul ficou soberbo. Achou que estava por cima da carne seca. Deus o removeu. Você sabe como? Ele foi o primeiro suicida da Bíblia, da história da humanidade. Eu aconselho aos senhores, autoridades, por quem eu tenho profundo respeito, alguns eu até admiro, não todos, pela conduta, que não se metam com a obra de Deus, façam o trabalho de vocês e deixem a obra de Deus salvar o povo, abençoar o povo. Porque o político que resolve perseguir a obra de Deus, põe em termo a sua carreira. Isso eu provo para quem quiser. Para quem quiser. Esse é o Deus. Então essa história de tirar o evangelho da televisão, e ainda é uma coisa direcionada contra nós. Então Deus, ele perdeu a gente, ele perdeu a humanidade. Aí ele olhava o povo perdido, o povo sem rumo, sem conhecimento, sem amor, sem perspectiva, sem destino. Ele olhava o filhinho querido, o maior bem dele, maior que tudo. Mas era o único jeito de resgatarmos. Bastava ele fazer o que ele falou lá em Gênesis. Ele falou: me arrependo de ter feito o homem e eu vou destruir o homem da face da terra. Falou ou não falou? Gênesis 6:5. Ele falou: eu me arrependo de ter feito o homem, eu vou acabar com o homem, com os animais, vou acabar com tudo. Só aborrecimento eu tenho. Mas a humanidade está aí. Muitos blasfemando, murmurando, amaldiçoando a Deus, perseguindo a obra de Deus, rejeitando a palavra de Deus, fazendo guerras, esquartejando o marido esquartejando mulher, matando filhos, filhos matando pai. E só pelo amor de Deus é que a humanidade está aí, porque deveria ser extinta da face da terra. Diz assim 3,16, João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o quê? Tivesse 10, daria 1, ficava com 9, não é verdade? O único filho. E ele disse, e diz a palavra, para que todo aquele que nele crê não pereça. O que é perecer? Perecer é acabar, ser destruído, se arruinar. Esse moço estava perecendo, não estava? Ele queria suicidar. Você ouviu o que ele falou? Um dia desse uma pessoa me xingou. Falei: você me conhece? Não. Eu vi na televisão falar mal de você. Falei: você nunca ouviu ninguém falar bem não de mim? Ah, mas eu não acredito não. Eu já vi, já. Falei: você só acreditou no mal? Aí ele abaixou a cabeça e saiu. Mas eu fiquei curioso, né? Porque se tem alguém que fala mal de mim, tem muita gente que fala bem de mim. Você já ouviu alguém falar bem de mim também? Quem já ouviu? Mas ninguém acredita. Se dá um duro danado. Se falar mal, a pessoa já recebe aquilo, concebe. Por quê? Você sabe por quê? Está escrito ali. Por quê?
Deus, ele amou você tanto, e a mim. O amor de Deus, a expressão do amor de Deus, foi tão extraordinária, que ele não deu um anjo, não. Ele não deu um Elias, né? Ele deu o próprio filho. Aquele que foi o companheiro dele em toda a criação. Toda a criação. Confiou todas as coisas a ele. Falou, vai lá, meu filho, e sofre o que ninguém sofreu, porque eu quero resgatar o Valdemiro, a Maria, a Francileia, a Joana, a Simone, o Josivaldo, o Sebastião, e assim vamos. O Severino, o Barack Obama, a Dilma, o Lula, o Serra, o Kassab, todo mundo. Vai lá porque eu quero resgatar o meu povo. Quero salvá-lo. Se você acompanhar direitinho a história, ler a Bíblia, a relação de Jesus com o Pai era uma coisa linda, assim. Tudo ele dizia, isso aí não sou eu que faço, é meu Pai. Você já leu isso? Eu só falo isso porque o meu pai me mandou falar, porque eu vi o meu pai fazendo. Você viu que coisa linda? Mas teve um momento na vida dele que ele orou assim, Deus meu, ele não falou pai, ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Você já viu isso aí também? Teve um momento que aquele filhinho querido, aquele filhinho amado, aquele filhinho que aonde ia era a expressão do amor do Pai para a humanidade. Aonde chegava, ele falava, quem me vê a mim, vê o Pai. Daqui a pouco ele estava orando assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Como quem não conhecesse, quem não conhecia. Por que ele orou assim? Por quê? Porque toda a nossa dor, toda a nossa imundícia, todo o nosso sofrimento, tudo que não presta na nossa vida foi colocado sobre ele. E o Pai não aguentou olhar para ele. Não aguentou porque ele era tudo que o Pai tinha, o filho amado, sabe? O filho amado.